Você já viu alguém dizer que IPCA mais 7 é uma oportunidade histórica? Talvez seja mesmo, mas a pergunta que quase ninguém faz é: o que acontece se você comprar um tesouro IPCA longo e os juros não caírem? Ou pior, e se eles subirem? Hoje eu vou explicar a volatilidade do tesouro IPCA+, principalmente dos títulos mais longos. E até o final desse vídeo você vai entender por que tanta gente está recomendando esses papéis, qual a lógica por trás da oportunidade, qual é o risco que muita gente esconde e como decidir se isso faz sentido ou não para a sua carteira. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal de educação financeira. A estrutura desse vídeo é simples. Primeiro, o que está sendo recomendado? Segundo, qual é o risco real? E terceiro, como tomar uma decisão inteligente. Eu já deixo aqui a ideia central. Tesouro IPCA+, pode ser um dos melhores instrumentos para proteger o poder de compra no longo prazo, mas também pode ser um dos títulos mais voláteis da renda fixa quando você compra vencimentos longos. Sim, renda fixa também oscila. Em alguns momentos, oscila muito. Então vamos lá. O que está acontecendo hoje? Com a taxa de juros reais em patamares bem elevados, muitos investidores, influenciadores, seja lá o que for isso, e profissionais do mercado começaram a recomendar Tesouro IPCA+. A lógica é sedutora. Você compra um título que paga a inflação, medida pelo IPCA, mais uma taxa fixa acima dessa inflação. Por exemplo, IPCA mais 6% ou IPCA mais 7% ao ano. Em um país como o Brasil, onde a inflação já destruiu muito poder de compra ao longo da história, garantir uma taxa real alta parece, obviamente, muito atraente. Só lembrando, taxa real é o retorno acima da inflação, ou seja, não é apenas ganhar mais reais, é ganhar mais poder de compra. Então, quando alguém diz que um título paga IPCA mais 7%, a mensagem é: se você levar até o vencimento, esse título busca entregar inflação mais 7% ao ano. Essa é uma promessa forte, mas ela tem uma condição fundamental: levar o título até o vencimento. E é aqui que muita confusão começa. Porque uma coisa é comprar um tesouro IPCA+, para carregar até 2029, 2035, 2045, 2060. Outra coisa é comprar achando que em poucos meses você vai ganhar muito dinheiro com a queda do juro. São duas estratégias bem diferentes. Uma é proteção de poder de compra no longo prazo. A outra é uma aposta na queda da taxa real de juros. E quando você não sabe qual das duas está fazendo, a chance de se assustar é grande. Então, qual é o risco real? O risco principal não é o governo não pagar. Em termos de risco de crédito, o Tesouro Nacional é o emissor mais seguro do país em reais, sem dúvida. O risco principal para quem pode precisar vender antes do vencimento é a marcação a mercado. Marcação a mercado é o ajuste diário do preço do título de acordo com as taxas negociadas no mercado. Em português claro, o preço do seu título sobe e desce antes do vencimento. E a regra é simples: se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Parece contraintuitivo, mas é assim que funciona. Imagine que você comprou um título pagando IPCA mais 7% ao ano. Se depois o mercado passa a aceitar comprar títulos semelhantes pagando IPCA mais 6%, o seu título ficou mais atraente. Ele paga mais do que o novo título. Então, o preço dele sobe. Agora, imagine o contrário. Você comprou IPCA mais 7%. Depois, por piora fiscal, inflação mais resistente ou incerteza política, o mercado passa a exigir IPCA mais 8%. O seu título antigo ficou menos atraente. Então, o preço dele cai. E quanto mais longo o vencimento, maior pode ser essa oscilação. Esse é o conceito de duration. Duration é uma medida de sensibilidade do preço do título à mudança dos juros. Não precisa complicar. Pensa assim: quanto mais longe está o vencimento, mais o preço do título sente a mudança na taxa. Um Tesouro IPCA 2029 oscila menos do que um Tesouro IPCA 2045 ou 2060. Por isso, quando alguém fala compre Tesouro IPCA+, porque a taxa está alta, as perguntas que você deve fazer são: qual o vencimento, qual o objetivo e, principalmente, eu posso carregar até o vencimento? Porque a mesma taxa que parece uma oportunidade pode virar frustração se você precisar resgatar no meio do caminho. E aqui entra o alerta principal do vídeo. Tesouro IPCA mais longo não é caixa, não é reserva de emergência, não é dinheiro para usar em 6 meses, não é dinheiro para comprar um imóvel no ano que vem. Ele pode ser excelente para objetivos de longo prazo, mas pode ser péssimo para dinheiro com prazo curto. E isso é o que muita gente não explica. A pessoa mostra a taxa bonita, mostra o potencial de ganho se os juros caírem,
mas não mostra o caminho até chegar lá. E o caminho pode ter queda, volatilidade e, inclusive, retornos negativos em alguns períodos. Pense num exemplo prático. O investidor compra Tesouro IPCA+ de 2045 porque ouviu que IPCA+7 é imperdível. Ele coloca um dinheiro que talvez ele precise em 2 anos. Se nesse período a taxa real sobe além dos 7% para 7,8%, o preço do título pode cair. E ele pode olhar para a conta e ver rentabilidade negativa, mesmo tendo comprado um título do Tesouro. Aí vem a sensação de engano. Mas não era renda fixa? Era. Mas renda fixa não significa preço fixo todos os dias. Renda fixa significa que a regra de remuneração é definida no momento da compra, se você levar até o vencimento. Essa frase é fundamental. Renda fixa não significa ausência de volatilidade. Significa previsibilidade de fluxo respeitadas as condições do título. No Tesouro IPCA+, a previsibilidade vale para quem carrega até o vencimento. Para quem vende antes, o preço é o preço de mercado. E o mercado não tem compromisso com a sua necessidade de liquidez. Ok, mas como o investidor deve usar essa informação? Bom, primeiro caso, investidor que quer proteção de longo prazo. Se você tem um objetivo de longo prazo, como aposentadoria, independência financeira ou preservação do poder de compra por décadas, o Tesouro IPCA+ pode ser uma ferramenta muito boa. Por quê? Porque ele combina duas coisas super importantes: proteção contra a inflação e taxa real contratada. Nesse caso, o mais importante não é o preço do título amanhã, é a taxa que você travou por longo prazo. Se você comprou com a intenção de levar até o vencimento, a oscilação no meio do caminho incomoda, mas não necessariamente muda a tese de investimento. Segundo caso, o investidor que quer ganhar com a queda de juros. Aqui a conversa é outra. Se você está comprando um Tesouro IPCA+ longo para ganhar com a marcação a mercado, você está fazendo uma oposição tática. Não é mais apenas carregar a renda fixa. É uma aposta na direção da taxa de juros. Você está dizendo, eu acredito que as taxas vão cair mais do que o mercado espera. Isso pode dar certo? Sim, se a taxa cair, o preço do título sobe. Mas pode dar errado. Se a taxa ficar parada, cair muito devagar ou subir, o resultado pode ser decepcionante. E quanto mais longo o título, maior a sensibilidade. Terceiro caso, o investidor conservador que não gosta de ver queda. Aqui mora o maior risco comportamental. A pessoa compra Tesouro IPCA+ longo porque ouve a palavra tesouro e pensa em segurança, mas não entende que o preço pode oscilar. Quando o título cai, ela se assusta, vende no prejuízo e transforma uma oscilação temporária em perda permanente. Ou seja, o problema não é só financeiro, é comportamental. Não adianta comprar um ativo de longo prazo com cabeça de curto prazo. Agora vamos ao checklist. Antes de comprar Tesouro IPCA+ longo, responda 4 perguntas. Primeira, eu posso levar esse título até o vencimento? Se a resposta for não, cuidado. Segunda, esse dinheiro tem prazo certo de uso? Se tem, o vencimento do título precisa conversar com esse prazo. Terceira, eu estou comprando para proteger poder de compra ou para apostar na queda dos juros? As duas estratégias são válidas, mas não são a mesma coisa. E quarto, se o título cair 5%, 10% ou mais no meio do caminho, eu vou entender o que aconteceu ou eu vou entrar em pânico? Essa talvez seja a pergunta mais importante, porque o pior investimento não é o que oscila, é o que você não entende. Agora um ponto muito importante. Isso não significa que Tesouro IPCA+ longo seja ruim, muito pelo contrário. Em diversos momentos, ele pode ser uma das melhores peças de uma carteira. O problema é comprar esse papel como se fosse uma versão turbinada do CDI. Não é. CDI é uma coisa, Tesouro Selic é outra, Tesouro IPCA+ curto é outra, Tesouro IPCA+ longo é outra completamente diferente. E tratar tudo como renda fixa, principalmente renda fixa conservadora, é um erro. Para o investidor de alta renda, esse cuidado é ainda mais importante, porque muitas vezes o patrimônio tem objetivos diferentes. Uma parte é reserva de liquidez, outra parte é proteção patrimonial, outra é crescimento, outra é sucessão, outra é renda futura. Tesouro IPCA+ longo pode servir muito bem para algumas dessas caixas, mas não para todas. Ele pode fazer sentido para aposentadoria, pode fazer sentido para proteger poder de compra, pode fazer sentido como oposição tática para queda de juros, mas não deve ser usado como reserva de emergência, não deve ser usado como caixa de curto prazo e não deve ser comprado apenas porque alguém disse que IPCA+7 é imperdível. Imperdível
Para quem? Para qual prazo? Com qual objetivo? Com qual tolerância à oscilação? Essas são as perguntas que protegem o investidor. Então vamos lá. Resumindo em uma frase, Tesouro IPCA longo pode ser uma grande oportunidade para quem entende prazo, taxa real e marcação a mercado, mas pode ser uma armadilha para quem compra achando que renda fixa nunca cai. E você, já comprou Tesouro IPCA+? Estava pensando em levar até o vencimento ou tentando ganhar com a queda nos juros? Me conte aqui nos comentários.